Em uma área remota, longe das estradas movimentadas e do tráfego incessante, uma mulher chamada Parker vive sozinha, mas tem um inquilino em um celeiro, Clay, que leva uma vida tranquila como apicultor. Um dia, enquanto gerenciava suas finanças, a mulher recebe uma notificação de vírus em seu laptop. Ela liga para o número fornecido, que a conecta a uma empresa de phishing. O líder do grupo, Garnett, toma para si a responsabilidade de dar um bom exemplo aos seus aprendizes. Ele garante à senhora que a notificação veio do pacote pré-instalado em seu laptop e a aconselha a atualizá-lo. Como a senhora não é especialista em computadores, Garnett se oferece para fazer isso para ela, remotamente. Tudo o que ela precisa fazer é baixar um pequeno programa chamado Friend, que lhe dá acesso. Assim que faz isso, Garnett desativa a chamada, mostrando a todos os membros da empresa a conta bancária, o seguro de vida, a pensão e, o mais importante, uma conta de caridade da senhora Parker com $2 milhões. Garnett inicia a extração de minério, mas, a essa altura, a senhora ainda não suspeita de nada. Garnett garante a ela que isso é completamente normal. Além disso, devido à inconveniência, ele promete creditar a taxa de assinatura de volta, presumivelmente transferindo-a para a conta que ela administra. Para verificar a transferência, ela tenta acessar a conta e vê uma transferência de $50 mil. Tudo isso faz parte do plano de Garnett, que usa a simpatia. A senhora morde a isca e, usando a senha mestra, tenta transferir o dinheiro. É aí que Garnett tira a sorte grande, esvaziando todas as suas contas em um instante. Quando a tela da senhora volta a funcionar, todas as suas contas foram esvaziadas. Ela não consegue acreditar. Seu telefone começa a emitir mensagens de atividade fraudulenta e a cruel constatação começa a surgir. Enquanto isso, Clay extrai o doce mel e separa um frasco para a senhora. Ele a visita à noite para entregá-lo, mas como ninguém atende à porta, ele entra. O alarme de incêndio soa e algo está errado. Ao entrar no cômodo ao lado, ele encontra uma arma disparada. De repente, ele sofre uma emboscada e Verona, a filha da senhora, pede que ele se ajoelhe. Clay expressa sua solidariedade a ela, a senhora foi embora. Nesse momento, Clay é o principal suspeito, pois Verona se recusa a aceitar que sua mãe tenha se matado. Ele responde calmamente às perguntas do agente, estava apenas levando um pote de mel para ela. Sua história como apicultor é confirmada. Quando Verona verifica as contas de sua mãe, ele acha que esse pode ser o motivo da partida antecipada. Com o GSR negativo e as impressões digitais da senhora na arma, ela o convida para tomar um café. Verona revela que Clay lembra a sua mãe e o irmão falecido de Verona, um ex-fuzileiro naval. A senhora sempre o elogiava mais por cortar a grama do que por ter se formado na academia do FBI. Verona revela que alguém esvaziou todas as contas de sua mãe. Ela foi enganada. Verona falou com um agente do Departamento de Crimes de Computador. Supõe-se que a quadrilha que a enganou esteja operando há anos e seus nomes ainda são desconhecidos. Clay se despede, pois precisa cuidar da colmeia. Ainda buscando justiça para a senhora, Clay entra em contato com The Beakers, um grupo secreto do qual ele se afastou, pedindo um favor para encontrar a gangue de Garnett. Pouco tempo depois, Clay recebe o endereço dos criminosos, um call center administrado por Garnett. Ao chegar com 2 botijões de gás, o segurança lhe diz para voltar para o lugar de onde veio, mas ele está aqui para incendiar o local. Desmontando-os com um soco duplo, ele entra e chama a atenção de todos, pedindo que repitam depois dele, nunca mais roubarei os fracos e vulneráveis. Mas ele é recebido apenas com risadas. Há outras maneiras de ser compreendido. Dessa vez, ninguém ri. Depois de repetir o juramento, ele se certifica de que eles cumpram a promessa jogando gasolina por toda a parte. Garnett tenta impedi-lo, mas essa é a maneira de Clay eliminar as vespas para proteger a colmeia. Clay já está do lado de fora e o local explode. Na Danforth Enterprises, em Boston, o mimado Derek Danforth recebe um telefonema de Garnett informando sobre o acidente do cliente insatisfeito. Ele explica que Clay passou pela segurança como uma faca quente na manteiga e destruiu o local. Um prédio de $30 milhões agora é apenas uma pilha de escombros. O pior de tudo é que eles não têm ideia de quem fez isso. Derek tem que fazer o papel de cão de guarda. Ele vai até o seu conselheiro, que costumava dirigir a CIA em sua época, perguntando se ele pode encontrar e ou cuidar de Clay. Mas ele não quer ouvir falar disso. Derek diz a Garnett para se conectar à nuvem e procurar qualquer pessoa ligada ao último negócio que eles o fecharam. Em seguida, ele faz um American Gangster com o cara. Em uma voz incerta, Garnett promete fazer isso. Pouco depois de Verona chegar ao local, ninguém consegue identificar o culpado, mas ela está comemorando internamente uma pequena vitória contra esses idiotas. De volta ao seu assento, Clay se diverte com a apicultura. Mas é apenas o silêncio que precede a tempestade. Garnett chega com seus mercenários à casa da senhora Parker e, ao perceber que Clay está se afastando, Garnett quer fazer olho por olho. Ele atira nas colmeias de Clay. Ao ouvir os tiros, Clay ativa várias máquinas para mascarar o som, enquanto eles chegam à espreita nas sombras, forçando-os a atirar e avançar. Clay desmantela silenciosamente os homens de Garnett, um a um. Com Garnett sozinho e em pânico com a morte de seus homens, o jogo acabou. Clay
Clay corta os dedos do garoto, deixando-o vivo para enviar uma mensagem. Durante uma investigação, Verona recebe um relatório de um incêndio na casa de sua mãe, apenas para descobrir que os corpos identificados são afiliados à mesma empresa. É nesse momento que os agentes começam a perceber: Clay é o responsável. Garnett liga para Derek enquanto ele está na ponte, interrompendo sua sessão de manicure ou algo do gênero, esperando boas notícias, mas era uma espiral descendente. No momento em que Garnett está explicando que Clay é uma espécie de apicultor ninja, de repente, Clay arrasta Garnett para fora do carro, amarra-o e o derruba da ponte. Pegando o telefone, ele avisa Derek que ele é o próximo. O garoto sente um arrepio na espinha. Ele então vai até seu cachorro grande, explicando que um apicultor maluco está atrás dele. Ele incendiou uma de suas 20 centrais de atendimento. Ele sabe que Derek fez besteira, sem saber dos aspectos ilegais de seu negócio. Derek não entende por que Wallace tem tanto medo do apicultor. Como ex-diretor da CIA, Wallace lhe garante que não há nada que possa fazer para ajudá-lo. O FBI finalmente começa a montar o quebra-cabeça e tem certeza de que há um líder para todas essas centrais de atendimento fraudulentas. O maior mistério é Clay. Ele é invisível, a única coisa que eles têm sobre ele é sua certidão de nascimento. A única explicação é que ele está em algum tipo de programa confidencial. Jessica liga para Wallace, implorando para que ele cuide de seu filho, prometendo-lhe mais ações da empresa. Isso é tudo o que ele quer ouvir. Ele liga para a linha "Nunca mais me ligue" nessa linha da CIA e ela percebe, depois de mencionar seu patrão idiota que atraiu a atenção do apicultor, que o caso é sério. Ela precisa da ajuda de Janet. O chefe do programa especial Gbiekeer liga para Wallace, informando de que Clay é um agente aposentado e que o atual Gbiekeer gativo assumirá o controle. Mas isso não o tranquiliza. Olhando solenemente para seu mel, o carro de Clay é abauroado por trás, a psicopata saca sua arma e começa a atirar, mas Clay já está fora. A polícia não a intimida e, quando Clay se arrisca, ela acha graça. Os dois se enfrentam, mas, de alguma forma, ela se esforça para enfrentar o desarmado Clay. Clay pega seu pote de mel e o joga nela, incendiando-a. Aos poucos, o FBI acompanha as artimanhas de Clay, encontrando o corpo de Garnett e chegando ao local do crime no posto de gasolina. A garota também é um fantasma, assim como o amigo que eles estão perseguindo. Além disso, ela tem um livro sobre apicultura. Os agentes especulam que Clay está a caminho de Boston. Wallace reuniu os ex-militares e explicou a eles que uma organização secreta, não revelada nem mesmo ao diretor da CIA, vem operando nas sombras há décadas. Os Gbiekeers recebem todos os recursos e são autorizados a agir de acordo com seu próprio julgamento. Mas agora, um apicultor aposentado se tornou um trapaceiro e não age no interesse da colmeia. Ele chama o antigo pessoal das forças especiais de um bando de crianças em comparação com os Gbiekeers, mas talvez com um número suficiente deles eles tenham uma chance. Usando o dedo da mulher psicopata para entrar em suas instalações, Clay obtém acesso a todo o seu arsenal e informações. Rastreando a base de operações de Derek e estocando suprimentos, Clay se prepara para cumprir sua promessa a Derek. Verona informa ao diretor assistente do FBI que 3 cenas de crime estão ligadas a Clay, que está conectado a um programa secreto chamado Gbiekeer. Ele está a caminho de Boston e seu próximo alvo é a Nine Star United, que supervisiona todas as centrais de atendimento de golpes de Derek no mundo todo. O diretor já ouviu o suficiente e concedeu aos agentes financiamento total para lidar com Clay. Algo que nunca acontece. A equipe SWAT do FBI invade o prédio, mas a segurança privada o mantém seguro. Eles se contentam com um perímetro externo. A equipe examina todas as outras entradas do prédio, mas não há nenhuma. O próprio Clay confirma isso, caso contrário, ele a teria usado. Ele não quer ferir ninguém desnecessariamente, mas a equipe da SWAT não lhe dá escolha. Apesar de estar cercado, ele pulveriza 15 homens armados, com um deles como refém, entra pela frente. Enquanto isso, no prédio, o comandante dos mercenários, Petis, tenta evacuar todos que não estão armados, mas o líder, a galinha dos ovos de ouro, se recusa. Com arrogância, ele chama Derek, que, por sua vez, repreende Petis por não fazer seu trabalho corretamente. Ninguém evacua. Enquanto aplaudem os pistoleiros que partem, Clay está entre eles. Jogando um homem no chão, ele silencia as barracas e a galinha dos ovos de ouro continua a não entender o que está acontecendo. Mas quando os homens de Petis começam a atirar, ele está pronto para beijar o chão. Clay consegue correr em direção ao corredor e subir até o teto. Com um homem abatido como isca, ele cuida de outros 2. Para mascarar o som, ele aciona o alarme de incêndio e ataca a arma de Petis, neutralizando 2 deles antes de desarmá-lo. Sacando um machado, Clay pega um extintor de incêndio, cega Petis e o nocauteia. Com outros policiais na rua, Verona os manda entrar. Clay puxa as cordas para seu próximo plano. Quando os mercenários pensam que o encurralaram em um elevador, ele explode o cabo, arrastando consigo os que escaparam. Ao chegarem ao fundo do poço, os agentes preferem ir pelas escadas mesmo assim. Com a cadeia de comando dos mercenários em desordem, eles são apenas alvos fáceis para Clay eliminar no escuro. Com todos eles mortos, a galinha dos ovos de ouro é o próximo alvo. Usando o grampeador como instrumento de tortura, Clay quer saber quem está acima dele. Ao mesmo tempo, explica por que está fazendo isso. Tudo porque eles colocaram a única pessoa que sempre se importou com ele em apuros.
A galinha dos ovos de ouro finalmente se quebra, mostrando a ele o topo dessa farsa. Verona finalmente chega e, falando diretamente com Clay, garante a ele que existem leis para essas coisas, mas Clay diz que há coisas que as leis não podem resolver, mas ele pode. Ele foge quando o resto dos agentes chega. Por enquanto, eles se contentam com a galinha dos ovos de ouro e sua gangue. Olhando para o laptop, até Verona sabe quem é o alvo de Clay. Em um restaurante chique, Derek está muito preocupado e Wallace recebe a terrível notícia. Seus mercenários estão todos mortos. Talvez seja hora de ligar para a mãe de Derek. Clay não pode agir se eles estiverem perto de Jessica e seus homens. Derek gosta da ideia. Derek telefona para ela e, sem revelar a situação de Clay, pergunta se pode visitá-la e ela concorda. Acontece que Jessica é a presidente dos Estados Unidos da América. Não há como Clay exterminar a abelha rainha, certo? O agente amigo de Verona diz que talvez seja uma boa ideia deixar Clay fazer o que ele quer, mas ela não pode, mesmo que seja a coisa moralmente certa a fazer. Verona informa ao diretor assistente do FBI que Clay está seguindo o dinheiro. A Nine Star United usa software de mineração de dados para identificar pessoas sem herdeiros ou membros da família e para direcionar seus bens. Mas há outra empresa envolvida, que é usada por várias agências governamentais dos Estados Unidos. Ambas são administradas pela Danforth Enterprises, fundada e gerenciada por Jessica Danforth, que recentemente renunciou ao cargo por ter sido empossada como presidente. Eles são os únicos três que sabem disso e o vice-diretor quer que continue assim. Devido à associação de Jessica com a fraude, Derek pode não ser o único a ser excluído. O presidente está em perigo. Na casa de praia dos Danforths, a segurança é rígida. Mas Verona está lá para torná-la mais rígida. Derek já está lá, relaxando, tomando uma cerveja. Mas Wallace não consegue parar de entrar em pânico, como se a quantidade de agentes do serviço secreto não fosse suficiente para deter um homem. Wallace até contratou a equipe de elite que ele poderia imaginar. Yellow já matou um apicultor antes, mas a um custo alto. Ele espera ter sorte dessa vez também. Jessica está furiosa porque ninguém a informou sobre o que estava em jogo. O serviço secreto chega ao ponto de soldar todos os bueiros ao redor da propriedade e verificar minuciosamente todos os veículos que passam. Ao atravessar o sistema de esgoto, a tampa soldada não impede Clay de abrir o bueiro. Ele sobe em um skate e vai em direção a um carro na frente. Um dos policiais avista Clay, mas antes que ele possa fazer qualquer barulho, Clay o incapacita e o empurra para dentro. Agora Clay tem o disfarce perfeito para entrar em cena. Com a chegada da equipe de morte de Yellow, o local pode ser o mais seguro de todo o planeta. Nem mesmo Rambo conseguiria entrar, mas será que Rambo tinha explosivos programados? Vestindo o traje, começa a próxima parte do plano de Clay, apenas se misturar com o resto dos convidados. Verona vê o diretor assistente conversando com o presidente e percebe que ele está descobrindo a verdade. Ele pega seu filho e vai para uma sala privada, onde só restam 3 pessoas. O diretor adjunto aponta para a família sua preocupação com o dinheiro ilegal e Jessica faz a pergunta a Derek, como chefe da empresa. Isso o deixa desconfortável. Em busca de seus alvos, Clay é avistado por Verona e lhe faz um aceno de cabeça, mas ela informa a todo o serviço secreto que Clay está na casa. O esquadrão de homicídios também entra em ação. Ao encontrá-lo do lado de fora com todas as armas sacadas, Clay está prestes a se render. Wallace dá o aval para a execução, mas Clay não é da mesma opinião. Explodir carros é uma distração suficiente para atirar em alguns homens e entrar na casa. Yellow ainda não está fora de perigo. Clay quer o menor número possível de mortes e tomar um agente como refém lhe garante uma passagem segura. No pátio, ele desmonta os membros do esquadrão de assassinos um a um, certamente chegando ao alvo principal. Jessica decide contar a Clay e ao mundo a verdade sobre o uso do software de mineração de dados por Derek, mesmo que isso signifique perder tudo. Clay está a segundos de distância da sala com Derek e companhia, mas Yellow é um cara durão. Os dois se enfrentam em um combate corpo a corpo, atirando um contra o outro. A essa altura, Verona pode ser a única pessoa por quem Clay tem uma queda. Enquanto estanca o sangramento, Wallace diz a Clay que ele provou seu ponto de vista, que ainda pode voltar e viver uma vida tranquila. Para Clay, a questão é pessoal e ele está aqui para corrigir os erros que sofreu. Ele coloca uma Claymore na porta e senta Wallace. Quando Clay está prestes a fazer sua entrada, Derek atira no diretor e faz sua mãe refém no momento em que Clay explode a porta e entra. Verona também faz sua entrada e há um impasse. Clay diz a Verona para decidir se quer trabalhar para a lei ou para a justiça. Derek bate e foge. O presidente está ileso. Verona ainda tem uma chance, mas ela escolhe a justiça. Clay lhe dá um último aceno de cabeça antes de sair correndo. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.